Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Hoje é sexta-feira, mas mais um vídeo para a audiência, para os nossos queridos ouvintes sobre regras de origem. No último encontro, nós tratamos sobre os produtos totalmente obtidos, integralmente elaborados, falamos dos produtos reciclados, falamos também dos animais, né, dos animais vivos, transacionados dessa forma, produtos destes animais, como o leite, como o mel. Agora, falaremos de outros critérios. O primeiro destes outros critérios que será abordado no vídeo se refere ao salto tarifário. Aqui já há uma distinção clara. Ao passo que os produtos integralmente elaborados, totalmente obtidos nos estados, eles não possuem insumo importado, os demais critérios de origem presumem a utilização de insumos importados. Muito bem. Ocorre que, ao ter insumo importado, como definir que este produto é originário? Ao ter o algodão importado, por exemplo, do Peru, como eu defino que esta camisa é originária na minha relação com a Argentina, sob o Mercosul, sob o ACE 18? Bem, um dos critérios que se aplica internacionalmente é o critério de salto tarifário, seja em nível de capítulo, de posição ou de subposição. Antes de nós entendermos o critério, é importante conhecer a estrutura da NCM, a estrutura do código tarifário. Para isso, nós vamos utilizar, como sempre, nossa planilha de controle para visualizarmos a disciplina. Então, vamos lá. Vamos estudar o critério de salto tarifário. Começando com a composição do código. Qualquer produto possui um código próprio de 6 dígitos, internacionalmente reconhecidos, esses 6 dígitos, e, no caso do Brasil, de 8 dígitos, porque o Brasil se adequa à NCM, a nomenclatura comum do Mercosul. Qualquer produto, Thales, qualquer produto. O copo, o celular, a agenda, a caneta, todos os produtos possuem um código próprio que os identifica. Muito bem. Então, vamos ter, por exemplo, capítulo 004, produtos derivados do leite. Vamos ter, por exemplo, capítulo 40, produtos de borracha. Capítulo 39, plásticos. Uma outra opção, capítulo 72 e 73, metalurgia e siderurgia. Cada produto com seu respectivo código. Muito bem, como eu disse, internacionalmente, os produtos são identificados a nível de 6 dígitos. Por exemplo, 40, 11, 10. Pneumáticos, pneus, tá? E, nacionalmente, no Brasil, utilizamos a NCM, que conta com 8 dígitos. Portanto, seguindo o exemplo anterior, 40, 11, 10, 00, por exemplo. Muito bem. Thales, por que da distinção entre a NCM e o sistema harmonizado? 6 dígitos, sistema harmonizado. Sistema harmonizado internacionalmente. A etimologia da palavra já identifica esse consenso. Por que da distinção? Porque em nomenclatura nacional eu posso detalhar o produto. Por exemplo, suponhamos 40, 11, 10 corresponda a pneus. Por exemplo, então temos 40, 11, 10, 00. Por exemplo, ou 40, 11, 10, 10. Eu vou detalhar. Pneus com aro de 15 polegadas. Por exemplo, 40, 11, 10, 20. Esses exemplos não são reais, são ilustrativos.
pneus com aro de 16 polegadas. E assim sucessivamente. Vejam, pneus de automóveis. E aqui os pneus de automóveis com aros distintos. De automóveis com aros distintos. Repito, não é um exemplo real, é para que vocês entendam a dinâmica da formação do código, tá? Então, eu tenho sob o sistema harmonizado a referência a pneu de automóvel. Então, eu vou detalhar o aro para efeitos, por exemplo, de estatística, de política comercial, na nomenclatura nacional. Os dois primeiros códigos, lembrem, isso será importante para o nosso critério de origem, para garantir que um produto é ou não originário de determinado lugar. Os dois primeiros códigos, no nosso exemplo 40, designam, então, os dois primeiros códigos, no nosso exemplo 40, designam o capítulo. Se convencionou internacionalmente a denominar os dois primeiros códigos como capítulo. Por exemplo, eu comentava com vocês, capítulo 40, produtos de borracha. Muito bem. Os quatro primeiros códigos, no nosso exemplo, 4011, correspondem à posição tarifária. Tá? Posição tarifária. Capítulo tarifário, obviamente. Os 6 primeiros códigos correspondem, no nosso exemplo, 40, 11 e 10. Eu vou usar este aqui, eu vou marcar para vocês, para que vocês não se confundam. 40, 11 e 10 correspondem à subposição tarifária. Posição tarifária, capítulo tarifário. Os 7 primeiros códigos, 40, 11, 10, 1, corresponde ao item tarifário, e o código completo, então nós temos aqui o código completo, 40, 11, 10, 10, ao subitem tarifário. Perfeito, Thales, eu já sei a distinção entre as partes, eu já consigo entender a composição do sistema harmonizado e o detalhamento em nível nacional. Em que isso importa para a origem? Porque em origem nós podemos ter um salto de posição tarifária, salto de capítulo, vou colocar aqui ao lado para facilitar para vocês, salto de capítulo tarifário e salto de subposição tarifária. Thales, é possível ter um salto de subitem tarifário? De item tarifário? Sim, não é usual. Os acordos, eles se pautam nesses 3 cenários. Salto de capítulo, salto de posição, salto de subposição. Não entendi. Como que isso se dá na prática? Da seguinte forma. Quais são os insumos necessários para produzir uma caneta? Vamos lá? Vamos pensar juntos? Primeiro, eu vou precisar de tinta, tá? Segundo, eu vou precisar das pontas da esfera de tungstênio, Além disso, eu posso precisar de plástico, tá? Para elaborar, para conformar a caneta. Então, assim, eu tenho o plástico, muito bem. Eu tenho a tinta, né, que vai estar que será parte da caneta, e eu tenho a esfera para a escrita da caneta. Muito bem. Plástico, capítulo 39, tá? E eu tenho a própria caneta. Então, a caneta, por exemplo, esse é um exemplo fictício, capítulo 96. Plástico está no capítulo 39. A esfera de tungstênio, a ponta da caneta, ela está no próprio capítulo 96, e eu tenho a tinta, por exemplo, no capítulo 32. Ótimo.
A tinta está em um capítulo diferente da caneta? Olha, a tinta está no capítulo 32, a caneta está no capítulo 96. Então, sim, está em uma posição, em um capítulo diferente. O plástico está num capítulo diferente da caneta? Sim. Por quê? Porque o capítulo é 39, a caneta está no capítulo 96. E a esfera de tungstênio? Ela está em um capítulo diferente da caneta? Não, não está. Então, se a regra for, vamos escrever aqui embaixo para ficar muito claro. Se a regra for salto de capítulo, o produto não será originário. Certo, Thales? Errado. Não será originário se o insumo que não salta, no nosso exemplo, a esfera, for importado. Por exemplo, eu trouxe a esfera da China e eu não saltei. Vendo? Ah, Thales, e por exemplo, se essa venda ocorrer, vou colocar aqui, no Mercosul, o Brasil está vendendo uma caneta, está sendo vendida para a Argentina. Nesse caso, se a esfera for do Paraguai, esse produto não é originário? Não, esse produto passa a ser originário. Por quê? Porque por mais que não tenha saltado, o elemento que não saltou, vou marcar em amarelo para ficar muito claro, este elemento não saltou, né? Mas ele está contando com um insumo regional, um insumo paraguaio. E se for da Argentina, igual. E se for do Uruguai, igual. E se for da China, opa, problema. Aqui não pode. Por quê? Porque o insumo não é originário e ele não salta. Esse é o salto de capítulo. Em relação ao salto de posição, veremos no próximo vídeo.